antes de mais nada, dizer que a conjuntura não está, apesar de que o noticiário, tudo está voltado para a pandemia, tem muita coisa acontecendo, para além da pandemia, né? A boiada, como falou lá o ministro do Meio Ambiente, a boiada está passando, né? Então a gente vai ter que entender o que está por trás, o que está se movendo essa boiada aí que está passando, para a gente, inclusive, preparar o nosso terreno, preparar as nossas posições aqui, sindicais, políticas e de enfrentamento, né? Especialmente para o ano que vem, porque me parece que vai ser um ano muito decisivo, a partir do momento que tudo indica que teremos uma vacina a partir do ano que vem, né? Já anunciou aí a vacina russa, tem uma vacina em Oxford sendo desenvolvida, tem outros países desenvolvendo, então a gente vai ter que pensar o que a conjuntura vai nos reservar, tanto para esse ano, claro, na pandemia, né, que continuará, na minha avaliação, até o final do ano, essa situação, né, de isolamento, de reunião virtual e tudo que isso implica, mas também a partir do ano que vem. Então, antes de mais nada, começar colocando que a crise que a gente está vivendo, porque não é só uma pandemia, não é só uma crise sanitária, é uma crise econômica, social e política que já é hoje a maior crise da época da modernidade. Desde o século XIX que não se vivia uma crise dessa magnitude, os impactos dela estão se acumulando, a gente não está ainda nem sentindo algumas questões que estão sendo preparadas aí e que estão apertando o cenário econômico, social e político, e que vou iniciar o cenário, a questão econômica, que a crise é anterior até o Covid, né? A crise no Brasil, especialmente, já estava anunciada desde o último trimestre do ano passado, 2019, os indicadores todos já indicavam uma queda, ao contrário do Paulo Guedes lá que falou que a economia brasileira estava em cenário de ascensão e veio e arremeteu, não é verdade, né? Já havia todo um cenário colocado desde o final do ano passado de queda da produção industrial, de queda do PIB já sendo montado, desaceleração econômica bastante considerável e que, obviamente, se agravou drasticamente aí com a crise sanitária, né? Mas que inexoravelmente aconteceria, com a crise sanitária ou sem ela, né? Já estava tudo indicado que esse ano seria um ano de crise, inclusive porque outros países do mundo, né, países importantes como a China, os Estados Unidos, a Alemanha também estão passando por uma crise aguda, uma crise econômica aguda e que traz impactos diretos aqui para o Brasil e que no caso desse ano, quando a gente adiciona a crise econômica mais a pandemia, mais a crise pandêmica, a gente vai ter uma queda do PIB esse ano que vai oscilar entre 8% e 10%. Isso aí não é qualquer coisa, é uma pancada que vai deixar marcas para uma década no mínimo. Porque não é uma pancada numa economia que estava pujante. É uma pancada numa economia que já vinha em processo de estagnação, retração e estagnação desde 2015. A economia brasileira já estava num processo muito precário de crescimento, e o crescimento que estava sendo dado, especialmente ali de 2016, 17, 18, foi totalmente baseado no emprego precário, né? Não teve nenhuma geração de emprego e crescimento econômico que não sustentado no emprego precário, que é esse que a gente vê aí nos iFoods da vida, né? E que hoje dá um cenário, dado de 2019, antes da pandemia, para a gente ver como a situação já estava agravada, né? Dado de 2019, por exemplo, de 2015 a 2019, cresceu 90% o número de desempregados no Brasil. Já estava em 13 milhões antes da pandemia, né? Em 13 milhões, saindo lá de 2014, que era um índice lá que aliás começa com o ajuste fiscal que a própria Dilma fez, depois o Temer agrava, tudo isso que a gente o Temer agrava com a reforma trabalhista, depois vem o Bolsonaro e já coloca a reforma previdenciária, né? Um conjunto de outras reformas trabalhistas que também estão sendo tocadas. Então toda essa sequência aí desde 2015 já coloca um desemprego nos 13% no ano passado, né? Já tinha 27 milhões de trabalhadores subocupados, que eram aqueles que nem conseguiam complementar a jornada, né? Não conseguiam fechar as 44 horas semanais, que é o pessoal que está fazendo bico, né? E mais 24 milhões daqueles que estão no conta própria, que aliás é esse que está no Uber, né? Porque tem o Uber, tem o entregador, e tem o Uber que é aquele que faz a marmita para entregar, que é o conta própria, que também está crescendo enormemente aí no Brasil. Então é um cenário bastante agravado, e mais de 6 milhões de desalentados, que faz a população de rua nas grandes cidades está crescendo assustadoramente, né? Isso antes. Agora a gente já está com previsão. O problema é que agora a estatística está meio maquiada por conta do quê? Por conta que as pessoas não estão procurando emprego. Tem um grande número de pessoas que não estão nem entrando na estatística porque não estão procurando emprego diante do fato que não tem emprego, né? O número as vagas que estão sendo ofertadas são minúsculas, né? Foram congelados com todo tipo de concurso público, e de outro lado as empresas privadas não estão contratando, pelo contrário, estão utilizando as medidas de contra-reforma trabalhista que o governo Bolsonaro colocou, como a suspensão de contrato de trabalho, como redução de jornada com redução de salários, né? E as demissões, e agora inclusive outras medidas que estão sendo anunciadas já,
de permissão de demissão com recontratação e salário inferior, que arrebenta com a lei trabalhista brasileira, né? Todas as guaridas que ainda sobravam, né, que já tinham sido destruídas em grande medida lá em 2017, com a reforma do Temer, que enfraqueceu o movimento sindical, né? O próprio Bolsonaro, no ano passado, atacou o movimento sindical. Então, tudo isso está sendo colocado como forma de fazer o quê? Né? De preservar a concentração de riqueza no Brasil, que essa cresce enormemente. A pandemia, então, ela está gerando, né, um buraco muito grande na economia brasileira. E, de outro lado, está tendo uma legitimação da aplicação das novas tecnologias, né? Esse formato aqui que a gente está utilizando, ele vai vir para ficar, por conta do próprio capital, né? As grandes empresas que estão utilizando isso de maneira extremamente acentuada. Então, a mesma empresa que é a favor do isolamento social porque vai jogar os trabalhadores no teletrabalho, não é contra quando, por exemplo, nas fábricas, aqui vocês conhecem, na agroindústria, por exemplo, o trabalho comeu solto. Em nenhum momento paralisou a produção e o trabalho presencial, que, aliás, foi onde explodiu o contágio aqui em Santa Catarina. Vocês sabem melhor que eu que foi por ali que Santa Catarina e o sul do Brasil virou epicentro do contágio, porque em nenhum momento teve isolamento social. E, de outro lado, uma ausência completa de coordenação. Não tem política de combate ao coronavírus no Brasil, né? Absolutamente não tem. Na minha avaliação aqui, de forma inclusive deliberada, né? Porque é uma forma de manter a situação política estável, porque as pessoas estão em casa, não tem mobilização popular, né? Não tem nenhum enfrentamento de rua, as greves que estavam voltando a se expandir no início desse ano e no final do ano passado. A gente teve no início desse ano a maior greve de petroleiros desde 95. As greves estavam retomando uma iniciativa que é uma iniciativa de mobilização política dos trabalhadores e foi pego na pandemia, no meio desse processo. As greves voltaram para patamares muito baixos e uma pressão social que está se acumulando, nitidamente, né? Porque os dados do desemprego, a queda da renda é brusca. Aqui em Florianópolis, por exemplo, 48% dos trabalhadores formais, 40 mil novos desempregados, desde o início da pandemia. É muita coisa. 40 mil novos desempregados só aqui na cidade. E estou dando um exemplo, mas isso aí está em todas as cidades do país. E dos que continuam empregados, 48% entraram na redução de jornada ou na suspensão de contrato de trabalho, o que caiu a renda dos formais. Não estou nem falando do mercado informal, que esse aí está um desespero. No mercado formal, a queda oscilou entre 12% e 42%, a depender do caso. Exatamente, foi colocado aqui os Correios iniciarem a greve hoje. Então tem todo um quadro muito depreciado econômica e socialmente, né, que está colocado, e que, de outro lado, a indústria, que é um setor importante para entender, porque ela acaba puxando o desenvolvimento econômico nacional. O Brasil, pela primeira vez em 2020, abandonou o clube dos 10 países mais industrializados do mundo. Desde a década de 50 que o Brasil não abandonava estar entre o clube dos 10 países. Isso aí não é uma coisa de agora, já tem desde os anos 80. A economia brasileira já vem regredindo, perdendo densidade industrial. Por isso que até os engenheiros que hoje se formam aí nas universidades estão tendo que trabalhar de Uber, né? É um drama que a gente está vivendo, porque não tem mais aquele desenvolvimento pujante que empregava os engenheiros dos anos 70, dos anos 80, que era a tônica daquele processo político-econômico, que agora não é. Quem se forma nas universidades hoje brasileiras, só 36% está trabalhando na atividade que se formou, o resto está tudo indo para o mercado precário. Quem está trabalhando na atividade onde se formou está ganhando uma média de R$ 2.600, o que é infinitamente menor do que o que era o salário de um engenheiro, de um trabalhador do serviço público qualificado, né, com formação superior. Nos anos 60, 70, 80, isso aí modificou completamente no Brasil. Então é esse drama social aí que vem colocando amplos setores da classe trabalhadora numa situação muito dramática, a juventude sem uma perspectiva identificável, né? A gente pode avaliar isso nos filhos, nos netos, aí todo mundo vê como é uma geração sem muita perspectiva concreta, né? O aluguel comendo solto na cidade, sem renda estável. Então tudo isso vai gerando um caldeirão social e político no Brasil, que foi o caldeirão, inclusive, que elegeu o Bolsonaro, porque tudo isso que está colocado aqui não é de agora, né? Já é um processo longo que se acentuou em 2015 e que o Bolsonaro traduziu de forma oportunista, claro, ele não veio mudar tudo que estava aí, mas ele falou que vinha mudar tudo que estava aí. E ao fazer isso, ele capitaneou aqui, né, entre aspas, aqui, todos o descontentamento popular que estava presente na sociedade brasileira, mas que ele já começou a perder
parte dessa popularidade no ano de 2019 e agora, infelizmente, começa a recuperar em alguns setores. Até eu quero falar um pouco sobre isso, que é importante para entender a conjuntura, né? E no setor industrial, que eu estava falando, a queda é maior ainda. É 11% na indústria em geral, 37% na indústria de consumo durável, que é essa que produz automóvel, geladeira e tudo mais, que é uma indústria muito importante no caso brasileiro, 21% de queda no bens de capital, né, máquinas, equipamentos, e 17% em bens de consumo. Então, tudo isso é um quadro aí que é da economia que está colocado, e que a política que vem sendo adotada, via de regra, né, é uma política de concentração de riqueza e ampliação das contrarreformas, previdenciária, trabalhista e todas as demais, a ampliação das privatizações. A gente teve aí a mudança no marco regulatório da água, por exemplo, que vai entregar todo o subsolo dos aquíferos brasileiros para o setor monopolista, não é? E é para o capital internacional, não é nem para o capital nacional, que não vai operar isso, vai ser os grandes monopólios internacionais, a privatização da Petrobras, né? E tudo isso, então, é o grande pacote que vem vindo, um pacote ultraliberal, de liberalização completa das relações econômicas do Brasil, e que implica em redução de direitos trabalhistas, redução salariais, redução de estabilidade econômica, redução de direito social, e que vai gerando toda essa comoção popular que está colocada e que, obviamente, não vai se encerrar com o fim da pandemia. Vai permanecer. Tudo isso aqui é estrutural, né? Permanece. Mesmo que a atividade, mesmo que a pandemia se encerre no ano que vem, tudo isso vem como perspectiva para permanecer. E a política do governo federal e do governo estadual e do governo municipal, né, que via de regra todos eles estão atuando no mesmo sentido, foi desde o início de ampliação da centralização da riqueza. Vou dar a primeira medida do governo Bolsonaro, liberar via empréstimos, via a liberação do compulsório do Banco Central, 1,2 trilhão para o sistema financeiro nacional, que na verdade não é um sistema financeiro do crédito para pequeno comerciante. São os 4 a 6 bancos, 4 bancos privados e 2 bancos públicos que já estão na lógica privada, que pegaram esse recurso, não é qualquer coisa, 1,2 trilhão de reais em liberação, que foi injeção na veia de recurso público para os grandes monopólios financeiros, que obviamente não transformaram isso em redução do crédito na ponta. Essa ilusão de que isso aí vai liberar crédito e gerar dinâmica econômica, de maneira nenhuma. Foi utilizado para engordar os spreads bancários e proteger os grandes monopólios, porque para os grandes monopólios privados, né, foram liberadas linhas de crédito e políticas de desoneração fiscal que continuam à torta e direito na economia brasileira, né, para os setores do interesse. E aquilo que aquela famosa reunião ministerial do Bolsonaro que foi gravada, é aquilo que o Paulo Guedes falou, né? Que aliás foi o que a Globo não mostrou. O Paulo Guedes falou 2 coisas naquela reunião que para mim é o central. Não é aquele show de horrores lá dos ministros falando um monte de asneira. Para mim o central ali foi 2 falas do Paulo Guedes. A primeira, dizendo que emprestar para a grande empresa é bom, porque a grande empresa depois vai crescer, vai se ampliar, vai comer o mercado das pequenas que estão quebrando e vai poder pagar para o governo depois. Para a pequena empresa é ruim, porque a pequena empresa vai falir. E é isso que o Paulo Guedes deixou claro ali. Tem uma deliberação de centralização de propriedade no Brasil, que é o que está acontecendo. Acontece no campo, vocês sabem melhor do que eu como esse processo vai impactar no campo, acontece na cidade. Né? Na cidade é só a gente andar aí no centro aqui de Florianópolis, de outras cidades, né, com a máscara e tudo mais, né, todo mundo vê. As placas de aluga-se, as pequenas e médias empresas estão entrando em processo de concordata, né, gerando um passivo trabalhista gigantesco, né, não pagando FGTS, um monte de questões que estão colocadas em torno disso, porque empregam 70% da força de trabalho no Brasil, e as grandes empresas monopolistas estão centralizando, o que para elas é, inclusive, bom, porque elas vão absorver o mercado dessas pequenas empresas e vão, obviamente, comprar em processo de fusão e aquisição que vão se acentuar daqui para frente. E o segundo ponto que o Paulo Guedes falou na reunião, que tem implicação direta com vocês, foi aquilo que ele falou, que botou uma granada no bolso dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, né, que já vem do congelamento salarial, que já está há bastante tempo, né, e vocês sabem nas negociações coletivas a dificuldade que ano após ano está colocado, e que isso vai ser a tônica que eles vão colocar como forma, inclusive, de agredir o servidorismo público, porque a política de concentração de riqueza não é só no setor privado, é também no público, onde, dizendo que não tem recurso,
né? Aquele papo, não tem recurso para aplicar no público, porém tem um conjunto enorme de empresas privadas entrando no serviço público via processo de terceirização indireta, né? No serviço público municipal, através das organizações sociais, no serviço público estadual, através de empresas que fazem intermediação de mão de obra e estão crescendo a sua densidade, e tudo isso não é por capacidade inovadora, empreendedorismo, não, é com base em muito recurso público, muito recurso público. No caso de Santa Catarina, já falei várias vezes aqui para vocês, 25% do orçamento potencial do Estado, que é o que poderia estar sendo utilizado para liberar, inclusive, a margem do macroprudencial dos reajustes, né, para servidores públicos estaduais, tem sido comprometido em renúncia fiscal. E, aliás, é o que está no epicentro do impeachment do governador Moisés, do processo de impeachment dele, né, que não tem recurso. Se não combater o negócio das renúncias fiscais, que no Brasil é um negócio assustador, o tamanho da renúncia fiscal de um lado, de outro, a sanha financeira do sistema financeiro privado, que se dá via dívida pública e via outros inúmeros instrumentos financeiros, há um sequestro do orçamento público para os setores monopolistas privados, cada vez mais monopolizados, não é a pequena empresinha, e que vai botando a pressão e a faca no pescoço do servidor público ano após ano. Então não é por empreendedorismo das empresas privadas que elas assumem a gestão de vários empreendimentos públicos. Não, é porque o Estado é extremamente generoso com essas iniciativas privadas, enquanto que é extremamente cruel, carrasco, com o servidorismo público em geral e, obviamente, com o atendimento à população, né? Então, essa é a tônica desse processo que vai estar sendo colocado, e no meio da pandemia, olha o que é a contradição que a gente está vivendo. No meio da pandemia saiu o dado que os 42 bilionários brasileiros tiveram um crescimento de 117 bilhões no seu patrimônio. Enquanto que tem uma massa de miseráveis sendo formada, uma juventude sem perspectiva e um conjunto enorme de trabalhadores dos setores dinâmicos da atividade econômica sendo agredidos com reformas trabalhistas, com congelamentos salariais, de outro lado, os 42 bilionários brasileiros concentrando, ampliando sua riqueza em 117 bilhões. Então, obviamente, essa é a tônica do processo político brasileiro, né? É um processo onde o Estado, o comando do Estado por essas forças ultraliberais, vem sequestrando o orçamento público para esse processo de privatização permanente e constante. E que, como contrapartida, inclusive, de algumas liberações de recursos para salvar esses grandes monopólios, o Estado brasileiro já está anunciando os pacotaços a partir do ano que vem. Não tenho dúvida. Se a gente quer discutir a dinâmica econômica, né, e o governador, que está pressionado pelo processo de impeachment, está usando a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais e a privatização do que sobrou de patrimônio público como carta de barganha com os setores empresariais monopolistas, que é quem comanda o famoso centrão da Alesc, que é quem colocou o impeachment para frente, que é aquela elite política tradicional, né, que já está há décadas no comando do poder, que tem vinculação orgânica com os grandes monopólios produtivos e improdutivos catarinenses, e o governador, para se proteger, está usando a ampliação dos direitos, do sequestro de direitos dos trabalhadores estaduais e as empresas públicas que sobraram como carta de barganha, né? Num processo de impeachment, que até é importante colocar, provavelmente se arrasta até o ano que vem, porque é do interesse dos setores políticos tradicionais prorrogar e só derrubar o governador e a vice-governadora a partir do ano que vem, porque ali eles podem assumir o governo sem ter que convocar novas eleições. Então, todo o rito do impeachment nitidamente está sendo colocado para ser conduzido até o ano que vem, né? E isso aí vai gerar uma instabilidade política gigantesca que vocês vão se confrontar nos processos de negociação, nos enfrentamentos políticos nas categorias, que vai estar sendo ali provocando a instabilidade política ainda maior dessa crise que, como eu falei no início, é econômica, é social, e é política e é pandêmica, né? É uma tempestade perfeita, que é um negócio que a gente está vivendo que vai gerar os seus enfrentamentos e que a gente, do ponto de vista da política, que é aí que está o essencial, né? Porque vai ser resolvido pela política esse processo, não tem outra maneira de ser resolvido. Política com P maiúsculo, não é política só de tomar lá da cá essas coisas, é política com P maiúsculo, porque o que o Bolsonaro está colocando? E aí tem que entender por que está crescendo, né, a popularidade do Bolsonaro.
Bolsonaro primeiro estabeleceu um piso de 20 a 30%, que é esse pequeno empresariado que está falindo e não encontra uma tradução política no Brasil e se apegou aos discursos fáceis que o Bolsonaro faz. Tem que liberar o isolamento social e todo esse papo furado aí, que não é isso que está quebrando a empresa no Brasil, é o cenário econômico e não a dinâmica da pandemia, né? Então esse é o primeiro ponto. Bolsonaro então conquistou um piso e o pior de tudo, né? O Bolsonaro, através do auxílio emergencial, que foi uma conquista da esquerda parlamentar, mas que ele obviamente se apropriou, porque ele que é o Estado, né? O Estado que é quem opera o benefício emergencial, o Bolsonaro ampliou a popularidade dele para quase 40% em cima da pobreza. E tem que entender que o cara que está desesperado, quando recebe 600 conto, aquilo ali ele vira a salvação da lavoura, né? Então a gente vai ter um jogo pesadíssimo nesse ano, porque é um ano que o Bolsonaro claramente aponta para ampliar sua base, e ele é um projeto das elites econômicas, nitidamente, não veio mudar tudo que está aí de maneira nenhuma. Só que, como contrapartida, qual é o setor que não há como o Bolsonaro agradar por conta dessa dinâmica econômica que vem pela frente e por conta das políticas econômicas que ele está adotando para justamente proteger a centralização da riqueza? São os setores classicamente organizados da classe trabalhadora. Qual é o setor que só não tem como, não é beneficiado pelo auxílio emergencial, beneficiado aqui entre aspas, porque o auxílio emergencial é uma ofensa, né, R$600 para a pobreza, enquanto que ele bota 1,2 trilhão para o grande capital, né, para os grandes monopólios. Porém, esse setor da pobreza, ele tem uma política que vai, inclusive ele está colocando aí, para não ter ilusão, né, porque a gente tem que ter a análise bem concreta e real do que está acontecendo. Ele está apontando agora para o final do mês o tal do programa Renda Brasil, que é justamente catapultar, ampliar esse cenário. O que o Bolsonaro está querendo? Ele está querendo firmar a base para disputar a eleição municipal agora de novembro. Foi prorrogada, mas que começa agora final de setembro, outubro e início de novembro. Então, ele está criando o quê? Ele está criando uma base e uma carta e uma bandeira política para ampliar o peso de vereadores, prefeitos em cima dessa dinâmica do auxílio emergencial. Essa que é a estratégia política do Bolsonaro. De um lado, ele segura o pequeno empresariado que está perdido, desorientado, à beira da falência, com base nesses discursos fajutos que ele vem colocando, e de outro lado, ele libera o auxílio emergencial e amplia a Renda Brasil. Então, o que está em jogo, na prática, agora, nessa dinâmica? Está em jogo o processo político eleitoral. Que por mais que ninguém está tratando disso, né, porque de fato ninguém está pensando em eleição, nesse momento que a gente está vivendo, pandemia, tudo isso que eu estou colocando aqui, mas o Bolsonaro quer assentar a base política para ampliar o seu projeto de conquistar a hegemonia na sociedade brasileira. E a hegemonia do Bolsonaro é a extrema-direita, né? Então a gente tem um cenário complicado aí. O que eu acredito como central? Né, para também não ficar só no muro da lamentação aqui, a gente também avaliar a conjuntura sempre é contraditória e é dinâmica. Primeiro ponto, quais são os setores que podem e vão, na minha avaliação, é inexorável, fazer o enfrentamento de vanguarda contra tudo que está sendo feito, porque isso aí é Bolsonaro, é o governador Moisés, é um grande pacote. Né? A única diferença do Bolsonaro é que ele tem um projeto político mais claro, que é um projeto de fato de avançar contra as liberdades democráticas. Isso aí ele está claro que ele quer fazer. Não sei se tem capacidade, isso aí é outra coisa, mas claramente ele tenta ampliar nesse sentido. Mas qual é o setor estratégico que vai comandar inexoravelmente as lutas nos próximos anos? Nesse ano, com mais dificuldade por conta da pandemia, mas no ano que vem, 2022, 2023, no mínimo uma década, são os setores que ainda estão organizados ou organizáveis da classe trabalhadora, tá? Inexoravelmente, não tem como Bolsonaro e todos os governantes aliviar para o servidorismo público, nas várias instâncias, empresas públicas, servidorismo público da saúde, educação, assistência social, não tem, ele vai ir para cima, certo? Então esse é um setor que, bem ou mal, tem capacidade organizativa, é um setor que tem capacidade de fazer enfrentamento. No início do ano, quando eu fui fazer a palestra com vocês, tinham no mínimo 8 categorias do setor público catarinense que estavam à beira de construir processos grevistas, desde o setor da saúde, educação, a UDESC, né, setor de educação do ensino superior, a APRASC, né, que até está na mão da direita, mas é uma contradição gigantesca lá dentro, né, os praças, né, bombeiros, etc., também estavam em processo de agitação política, vocês também estavam em processo de discussão de database, tinha um conjunto de categorias que estavam em processo de agitação.
e que isso não vai se estancar. E não é só em Santa Catarina, é no Brasil todo. Então esse setor é um setor estratégico da luta política dos trabalhadores. Porque quando você está numa guerra, isso é importante, numa guerra, 200 soldados que estão organizados derrotam 2.000 desorganizados. Então se os movimentos dos trabalhadores brasileiros, nas suas mais variadas colorações e propostas políticas, conseguirem organizar ao menos 30% a 40% dessa população que não topa o Bolsonaro porque vai sofrer os impactos, a gente começa a disputar o processo em outro patamar. Não precisa ganhar maioria nesse momento. Aliás, é bobagem achar que a gente, enquanto projeto de esquerda, progressista, o que seja, vai ganhar maioria nesse momento. Não vai ganhar maioria, porque tem uma força de direita muito bem consolidada. Mas a gente tem que organizar ao menos uma parcela da sociedade brasileira. Dou o primeiro dado, o setor público brasileiro tem que ser organizado. E a função do sindicato, então, Piazeira e todos os demais, é primordial nesse momento. O movimento sindical é peça fundamental, porque se não fizer esse enfrentamento, que vai se dar nas campanhas salariais, nos processos políticos mais amplos, não vai conseguir enfrentar, né? Então a gente tem que ter essa capacidade no setor público, primeiro. Segundo, os setores estratégicos e de maior capacidade organizativa e maior densidade salarial, inclusive do setor privado, setores metalúrgicos, setores bancários, setores da indústria química. Tem um conjunto de setores aí que também são estratégicos, que organizam hoje no Brasil 14% da força de trabalho formal. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu vou dizer por quê. Porque cada um desses tem família e de 14%, se tiver um trabalho político organizado, organiza 30% da sociedade brasileira. E em outro patamar, em outra dinâmica, os trabalhadores de categorias que estão em processo de organização. Como a gente, por exemplo, está acompanhando as greves que estão sendo feitas nos motoristas de Uber, nos entregadores do iFood. São categorias novas, porque o Uber e o iFood entraram em 2010 no Brasil e estão começando a se organizar, o que também é um setor muito importante para a gente, muito importante. Então, é dessa articulação que eu acredito que vai surgir uma necessidade de enfrentamento a esse processo de centralização de riqueza brutal e de apontamento para uma crise política que, se a esquerda não se organizar, se o progressismo não se organizar e se enraizar com os trabalhadores nessas categorias estratégicas que eu estou colocando, mas também em outras muitas que podem ser listadas, mas essas de forma central, a gente não vai conseguir enfrentar. Então, acho que esse é um ponto fundamental para entender. E do ponto de vista político também, político-eleitoral, tem uma dinâmica eleitoral aí que vai ser imposta esse ano, importante também, não vai definir tudo, mas define algumas coisas, onde a esquerda também vai ter que firmar a raiz. Eu não acredito que a gente vai ter a expansão de bancadas de esquerda, e a esquerda vai ter capacidade de fazer um enfrentamento, mas pode o quê? Consolidar posições e fazer um enfrentamento mais arraigado com a luta dos trabalhadores. Eu acho que a esquerda, no geral, hoje, ela está uma esquerda muito desvinculada das lutas dos trabalhadores. Ela está muito em torno de causas que são importantes, etc., mas ela perdeu esse vínculo orgânico com as categorias profissionais, com o sindicalismo, que é fundamental, né? É fundamental. E é também por isso que, por exemplo, eu acho que a maioria aqui sabe, mas eu também sou pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis, né? Topei essa tarefa com esse objetivo: organizar e mobilizar uma parcela da sociedade civil brasileira, envolvendo centralmente o movimento sindical, que é o centro da política para os próximos anos, né? É esse processo que pode fazer essa articulação política central dos trabalhadores para fazer esse enfrentamento, né? A gente vai ter um momento fundamental numa eleição municipal, que é uma eleição nacionalizada. Diferentemente das outras eleições, via de regra, o que era a eleição municipal? Uma eleição muito localizada, com questões muito específicas, é o bairro, é o postinho de saúde. Essa eleição, ela tem uma característica de ser nacionalizada. Ela vai estar discutindo os grandes temas nacionais, ela vai ter um componente ideológico que outras eleições municipais não tiveram, por conta de todo esse cenário geral. Então vai ser muito importante o posicionamento, mas um posicionamento consequente, que traga os pontos das centrais da esquerda brasileira e que consiga, né, da classe trabalhadora brasileira, e consiga fazer esse processo de organização. Então vai ser nesse sentido, inclusive, que a gente vai estar se colocando aí para disputar o processo. E daí, por fim, o que eu quero colocar aqui para a gente entender essa conjuntura num âmbito mais amplo, como que esse processo desse ano necessariamente vai ter que estar articulado com os próximos anos. Como eu coloquei, eu não tenho dúvida, gente. Não tenho dúvida nenhuma. Assim que liberar esse negócio de isolamento social, e não estou falando que sou a favor da liberação, isolamento social é a única política comprovada de controle da pandemia, mas assim que a situação se normalizar com a vacina e tudo mais, não sei quando vai ser, mas provavelmente ano que vem, aparentemente, início do primeiro semestre, no primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter a vacina. Sabe como que a Rússia, eu não sei se a vacina lá vai funcionar,
Mas sabe como que a Rússia produziu a vacina? Olha que coisa importante para ver como o Brasil está fora do páreo, né? Um país que está perdendo capacidade de soberania, abandonando a dinâmica da disputa internacional. A vacina russa foi produzida porque o Putin, né, o presidente russo, direcionou toda a indústria química da Rússia, especialmente vinculada com a indústria bélica, né, das armas químicas russas, porque a Rússia desde a União Soviética, que a Rússia é ponta no mundo na produção militar. Né? Ele direcionou toda a matriz industrial russa, da indústria química bélica, para a produção da vacina. Os laboratórios, as fábricas. Então é um esforço de guerra, gente. A gente está vivendo um negócio que, do ponto de vista da geopolítica mundial, é um esforço de guerra, onde todas as nações envolvidas, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, China, Rússia, estão fazendo um esforço gigantesco para desenvolver a vacina, porque a vacina vai dar posicionamento estratégico na luta geopolítica mundial. Olha que coisa, né, que a gente está vivendo, é uma coisa que, inclusive, ninguém imaginava que ia estar passando por um troço desse. Só que a vacina vai sair, porque ela é necessidade, inclusive, da acumulação de capital, que está dando muito prejuízo com essa dinâmica. E saindo a vacina, não tenham dúvida, a gente vai ter, de um lado, o avanço dessa ofensiva contra os trabalhadores, porque, inclusive, eles vão justificar discursivamente, e a Rede Globo, inclusive, que às vezes parece que é aliada contra o Bolsonaro, já começou a campanha contra os servidores públicos, porque eles estão sabendo que vai ter que fazer um enfrentamento ano que vem, porque se não acabar com o tema das renúncias fiscais, se não tocar no tema da dívida pública, se não tocar no tema da centralização da riqueza no Brasil, não tem como resolver o tema dos trabalhadores. Por isso que essa eleição tem componente ideológico também, porque tem que colocar concretamente qual é o adversário político que está colocado, que não é, né, apenas o Bolsonaro, mas o que ele representa e o que o Moisés representa, o que o Jean Loureiro representa e o que vários governos que passaram por aí representaram também, porque nenhum governo desde a década desde a redemocratização, desde muito antes, desde a ditadura militar, desde 64, nenhum governo foi um governo completamente alinhado aos trabalhadores, né? Então a gente tem que ter essa clareza que a gente vai enfrentar esse processo e que, como eu falei antes, os setores estratégicos vão ter que incidir, porque a pobreza tem muita dificuldade de organização, isso historicamente, e o governo vai avançar na pobreza tentando construir base de apoio ao seu projeto político. Porém, esses setores estratégicos são fundamentais. E a gente vai viver uma disputa de mobilização popular e disputa grevista. E eu não tenho dúvida, gente, quando acabar a vacina, tem uma tensão social produzida pelo isolamento que vai se reverter em movimento de rua. Não tenho dúvida. A gente vai ter expansão do movimento sindical, nas lutas concretas do movimento. O movimento sindical, qual é a característica do movimento sindical? Sem ilusão. Ele discute salário, ele discute condição de trabalho. E ele é fundamental por isso mesmo, né? Ele é fundamental. Do ponto de vista político, uma juventude que vai sair às ruas, o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande nas camadas médias urbanas da juventude, certo? E essa juventude vai estar nas ruas como está no mundo inteiro, como esteve no Chile no ano passado, como esteve na América Latina inteira no ano passado, como agora está em Belarus, como está a explosão social está colocada, e o movimento operário sindical tem o seu papel fundamental, e o movimento político, desde que esteja articulado a esses interesses, porque também ser articulado ao que não interessa, também não ajuda a luta dos trabalhadores. Então, do ponto de vista da conjuntura, é isso que eu tenho para colocar para vocês, e é uma conjuntura que é difícil, mas a contradição apresenta também possibilidades. Diante dessa ofensiva da direita, das forças do ultraliberalismo, uma capacidade de enfrentamento sindical adequada pode produzir expansão de taxa de sindicalização, uma juventude que está na categoria de vocês, não tenho dúvida, tem uma juventude imensa na categoria dos concursos públicos das últimas décadas, que via de regra não está sindicalizado, né? Inclusive criou um certo repúdio ao movimento sindical, vai ser colocado num processo que ou vai ir para o sindical, ou vai passar por arroxos permanentes e sucessivos. Então tem uma possibilidade de atrair as bases sindicais de novo para o sindicato, oxigenar a luta política sindical, oxigenar a luta política partidária, oxigenar a luta no enfrentamento a esse processo ultraliberal, desde que a gente retome como centro da luta as condições objetivas de vida. A esquerda não pode discutir uma moral superior. A esquerda, infelizmente, porque a moral superior não existe. A esquerda tem que discutir os problemas concretos da vida das pessoas. Trabalho, serviço público. Tanto todo mundo é contra o SUS. Começou a pandemia, foi lá o Mandetta e colocou o colete do SUS. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que ele, aliás, o Mandetta se elege para qualquer prefeitura que ele disputar, né? Porque ganhou um peso nesse negócio de botar o colete do SUS. Então as pessoas necessitam do serviço público. O desenvolvimento agrícola necessita da empresa pública, né? Aquele que interessa para o desenvolvimento nacional. Então a gente vai tocar, essa é a luta que eu avalio que é uma luta de longa duração, que tem o seu aspecto conjuntural de curto prazo, porém ela é decidida na minha leitura, por isso que a gente tem que ter uma coisa
coisa que é fundamental, que é a paciência histórica, né? Porque essa conjuntura pode ser ruim, desfavorável agora, mas ela se reverte, né? Não tenho dúvidas, a mesma a ditadura militar, que foi hegemônica em 68, e depois construiu um milagre econômico até a década, até 72, colheu uma crise 5 anos depois gigantesca. Então, eu acho que vários aqui passaram por aqui. Então, não tenham dúvida que o Bolsonaro não tem capacidade de dar a mínima condição de vida para essa maioria, que é uma maioria que pode ser organizada ou já está organizada. Então, eu acho que é por aí que a luta dos trabalhadores vai passar nos próximos anos. Tem algumas questões. Eu quero começar do maior e depois terminar no que é o concreto, que é, inclusive, é o que toca a vida, né? O que toca a vida é o concreto. Então, começar das questões ali da crise geral, e depois para a discussão da negociação e da estratégia de comunicação. Óbvio, tudo que a gente está vivendo é o reflexo continuado processual da crise de 2008 e 2009, que vai completar mais de 10 anos, né, daquele processo, que é um processo dramático. Crise, o capitalismo vive de crise. O capitalismo de 10 em 10 anos tem uma crise. 2002 teve uma crise, no início dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80 teve outra crise, a crise da ditadura militar. Teve uma crise no pré-64 que gerou todo aquele processo político. Teve uma crise em 42, naquele processo que gerou o processo político em torno do Vargas, né, da renúncia e tudo mais. Teve uma crise em 30 que gerou a Revolução de 30. O capitalismo vive de crise. Se a gente for analisar a história mais ampla, às vezes a gente que se ilude no momento que está tudo tranquilo, que vai continuar, né? A dinâmica do capitalismo é a dinâmica das crises, né? Períodos de expansão, períodos de crise, períodos de retração e depois retoma sempre em condição pior para os trabalhadores, né? Que é eles que ficam pagando o pato do processo. Então, é um resultado da crise de 2008 e 2009. Qual é o desdobramento concreto? Primeiro desdobramento. Vocês lembram que no primeiro momento a crise não pegou aqui no Brasil. Lembra lá que o Lula falou que era uma marolinha e tal, mas não pegou no primeiro momento. Por quê? Porque não pegou porque foi uma crise dos países centrais. Só que como que os países centrais resolveram sua crise? Tem uma coisa que vocês conhecem melhor que eu, que é chamada insumo, né? Insumo industrial. Quanto mais barato o insumo, melhor é para a taxa de lucro da empresa que compra. Então, como é que eles fizeram para rebaixar o valor dos insumos industriais? Rebaixaram o valor dos preços que o Brasil se notabilizou como exportador. Minério de ferro, soja, e tudo isso aí, a partir de 2012 já desmoronou. E era isso que estava dando capacidade, mesmo numa conjuntura que era de privatização, de precarização, de piora das condições de vida da juventude, dava capacidade para os governos petistas até então fazer uma política de conciliação de classe e de uma política de entrega de algumas coisinhas para os trabalhadores. A partir de 2012, 2013, quando despencou o preço dos produtos internacionais de exportação, que o Brasil cada vez mais é agro, é pop, agro é tech, agro é tudo. Não é o agro da IPAGRE, que eu quero falar um pouco disso também depois, né? É o agro, pop, tech, tudo, que é o agro que compra pacote internacional importado tecnológico, que não precisa desenvolver aqui, né? Esse é o agro, pop, tech, tudo. É o que compra os pacotes completos. Até a semente vem com a propriedade intelectual da Monsanto, da Cargill e dos grandes monopólios internacionais. Então, a partir dali, desmorona os preços dos produtos. E qual é a opção do governo Dilma? A opção do governo Dilma é fazer o ajuste contra os trabalhadores para enfrentar esse cenário. 2015, quando a Dilma e o governo do PT deliberadamente faz o ajuste fiscal, ninguém esquece disso. Cortou 40% de investimento público, né? Ao cortar 40% de investimento público, a taxa de desemprego, que era de 4%, salta em um ano para 12%. O grosso do desemprego não é do governo Temer e do governo Bolsonaro, é do governo Dilma. O grosso do desemprego, da expansão do desemprego. E ao deliberadamente fazer essa política, e daí somou com as renúncias, porque foi deliberado. Qual foi deliberadamente? O Congresso expandiu, só que teve uma opção pelo capital monopolista no primeiro momento da crise. E o que as grandes montadoras fizeram? Pegaram a redução do IPI, disseram que iam preservar emprego, remeteram para as matrizes nos países centrais, foi o dinheiro da Volkswagen que pegou aqui de renúncia, mandou para a Volkswagen da Alemanha, o dinheiro da Fiat mandou da Fiat para a Fiat da Itália, e assim sucessivamente, porque todos esses conglomerados são internacionalizados, não são brasileiros, não tem empresa brasileira nesses monopólios, cada vez menos. Tem, primeiro isso, botou um passivo de denúncia fiscal gigantesco e depois faz o ajuste fiscal. Isso gerou uma crise de confiança que é gigantesca. E é em cima disso que o Bolsonaro
constrói o discurso dele até hoje. É em cima os petistas vão voltar. E a polarização que está na base é uma polarização falsa, porque é uma polarização entre o desgosto dos trabalhadores com a política que foi deliberadamente do governo Dilma de apoio ao grande capital, com o governo Bolsonaro que também deliberadamente apoia o grande capital. Só que no sentido da ideologia, daquilo que é a consciência das pessoas, essa polarização aparece como real, mas é uma polarização de fachada, porque tudo que está colocado foi produzido pela continuidade. Por que eu diria que é o fundamental? Não adianta achar que um processo de consciência muda de uma hora para outra. E não é com mágica na comunicação, é com ação política voltada com uma comunicação consequente que vai atraindo sistematicamente os trabalhadores para fugir dessa polarização. Essa polarização é a derrota do movimento sindical organizado. Porque como que foge disso? Trazendo os trabalhadores para aquilo que é do seu interesse, certo? Do seu interesse. E aí a esquerda vai ter que... Porque também vocês conhecem, melhor que eu. Eu rodo o movimento sindical. Eu sei qual é o teor de vários discursos sindicais de outras categorias, que é um discurso de caráter religioso em cima dessa questão. E esse discurso não contribui para elucidar. O que eu acho que é fundamental é discutir essa dinâmica que eu fui colocando aqui, que eu faço na análise de conjuntura, que eu até hoje não tive problema, nem com bolsonarista. Inclusive tem bolsonarista que virou de lado com essa construção discursiva que foge, porque vai para o real, sabe? E foge dessa dinâmica ideológica que não ajuda, vai para a realidade concreta. E a realidade concreta daí qual é? Que daí já junta com a questão o que é uma política de comunicação, uma estratégia de comunicação adequada, aquela que está vinculada a uma ação política concreta, porque só com comunicação, sem ter ação política concreta, que traga os trabalhadores, também não resolve o problema, né? Não é mágica, não tem como. Então o que é? Daí eu traria para a discussão. Eu acho que fugir da polarização é importante, mas daí com consistência, não pode fugir naquela, porque tudo, né? Não é fazer aquela crítica, nem a crítica vulgar ao PT, nem a crítica vulgar ao Bolsonaro. Tem que ser uma crítica consistente, mostrando quem se beneficia do processo e quem perde. A partir daí, abre um espaço de discussão com a categoria. Onde abre espaço de discussão? Nas campanhas salariais. É óbvio, a campanha salarial vai estar dificultada. Vocês já estão vivendo, não preciso falar mais, já estão há uns 4, 5 anos aí de campanha salarial mais apertada, mais difícil, sem aquela capacidade de usar, que é legítimo, né, que é uma categoria estratégica, categoria que tem capacidade de influência política. Daí o governador bota, primeiro ele pesa menos no orçamento do Estado, né? É muito menor relativamente o orçamento da IPAGRE, da SIDAS, do que o orçamento da educação e da saúde, que são categorias muito grandes, né, que tem muitos trabalhadores. Então, até então, daria para fazer. Agora está muito estreito. O que eu acho que... E outro ponto fundamental. Eu, inclusive, escrevi um artigo que vai sair na revista do Lauro Matei, que o Lauro Matei até acho que vários de vocês conhecem, né, que estuda a economia agrícola. Eu peguei os dados do CEPA, inclusive, né, do levantamento que o CEPA fez, analisando o censo agropecuário de Santa Catarina. Porque eu acho que tem que discutir a campanha salarial, mas acho que a defesa da empresa pública também é fundamental, que eu acho que isso também casa, porque você retoma o tema do público, rearticula com outras categorias. Eu acho que o tema da renúncia fiscal é um tema importante politicamente ser trabalhado, com as particularidades que todos têm para trabalhar, mas eu acho que é importante, é um tema que articula o movimento sindical do setor público como um todo, porque todos eles são pegos. Isso está na ordem do dia. O governador já teve que ir, o secretário da Fazenda, início do ano passado, teve que ir na televisão para falar do fim das renúncias fiscais. A própria Secretaria da Fazenda sabe que nesse volume não tem como fazer nenhum tipo de política e o Moisés vai ser aniquilado pela conjuntura, porque inclusive não tem nem a capacidade do Bolsonaro de fazer esse discurso inflamado, né, que é a virtude política, do ponto de vista, né, politicamente é a virtude do Bolsonaro é fazer o discurso inflamado. Eu detesto, acho uma porcaria, mas ele consegue pegar setores, o Moisés não consegue. Então, a defesa da empresa pública, o artigo que eu coloquei lá sobre que eu peguei com os dados do CEPA, né, mostra o quê? Mostra que tem hoje de 183 mil estabelecimentos agropecuários em Santa Catarina, 2017, né, 183 mil, 74 mil não tem mais na receita, a principal receita na atividade agrícola. A principal receita é na Previdência, a Previdência Rural, que é aquilo que está sendo aniquilado pelas reformas previdenciárias. E, de outro lado, a centralização da terra é gigantesca e, como eu falei, com os pacotes internacionais importados. O que prescinde do engenheiro da IPAGRE para fazer pesquisa agrícola. Entende? Então também tem que colocar isso no centro, que é a defesa da soberania nacional, que eu acho que é uma questão que foi abandonada da discussão. Então o que eu diria? Salário, condições de trabalho, defesa da soberania nacional e da empresa pública, e isso vai fugir da polarização que não ajuda
mas com consistência e não com discurso fácil. Por isso que a formação política é fundamental para esse processo. E a partir dos processos concretos de enfrentamento, começar a trazer por adensamento e sem pressa, com uma boa estratégia de comunicação adequada aos novos períodos, que a juventude está muito conectada, não sei o que lá, trazendo a categoria para dentro da disputa sindical. Eu acho que não tem segredo. Tem retomar o que já é da luta sindical, que historicamente o movimento sindical fez, em vários momentos históricos, fez no final dos anos 70. Um grande problema do movimento sindical nacional do setor público. Não tem uma pauta nacional mais. Daí está aqui também o pessoal da federação, nacional. As federações nacionais também não estão colocando pautas nacionais. Isso eu estava discutindo com o pessoal da FENASPES, dos previdenciários. Não tem mais a pauta. Até os anos 90, o movimento sindical tinha, por exemplo, a pauta nacional da redução da jornada de trabalho. Isso aglutinava. As pautas nacionais precisam ser recolocadas. E aí é um papel, daí não é uma disputa que se faz só no cotidiano. Então eu diria, tem que articular todas essas dimensões para fazer o enfrentamento. E eu acho que é por aí que eu iria, não sei, eu não sou vocês que eu acho que tem que definir concretamente, mas eu estou dando uma minha contribuição aqui, que eu acho que isso ajuda. E no decorrer do tempo, é possível retomar essa organicidade com os trabalhadores, que essa é a decisiva. No processo sindical, no processo político-partidário, no processo do movimento estudantil, que vai ter que ser rearticulado com essa juventude aí que está ferrada, para que a gente consiga retomar um movimento de massa favorável para reconstruir uma oposição ao que está aí. E agradeço daí o convite de vocês, dizer que toda vez que vocês convidarem, seja presencialmente ou virtual, vou estar presente aí para fazer os debates que a gente está fazendo nos últimos anos, e espero ter contribuído aí com a discussão mais uma daí de vocês do SEAG. Obrigado, Piazeira, obrigado a toda a direção aí pelo convite.